Olá, oi, tudo bom? Meu nome é Rosemary Chagas. Eu estou aqui, decidi abrir essa aula para que nós possamos conversar um pouco a respeito dessa situação. Porque algumas pessoas, elas se colocam em último lugar, sabe? Você já ouviu aquela expressão? O último lugar na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Isso é uma forma de se autodepreciar. Quando nós nos colocamos em último lugar, na verdade, nós estamos nos depreciando. Nós estamos dizendo não só para o nosso inconsciente, mas comunicando também para as outras pessoas que nós não merecemos coisa boa. Nós não merecemos atenção, nós não merecemos amor, nós não merecemos ser prioridade na vida de ninguém, nós não merecemos. Mas sim, nós temos que ser cuidadores, cuidar de outras pessoas, colocar as outras pessoas em primeiro lugar, não só na nossa vida, mas como prioridade em tudo que nós fazemos. Isso é muito comum, não sei se você conhece, alguém, geralmente são mulheres, alguém que só estudou depois que os filhos cresceram. Não sei se você conhece algum exemplo de alguma mulher que só foi estudar depois que o marido se estabilizou, depois que os filhos cresceram, depois que começou a ter um pouco mais de recursos financeiros em casa. Ela sempre se colocando em último lugar. Não, primeiro o marido, depois os filhos, depois a casa, depois isso, depois aquilo, depois os pais, depois os amigos, depois os irmãos, e ela sempre ficando em último lugar. Isso geralmente nós aprendemos na nossa infância, porque toda criança, ela quer ser amada, ela quer ser querida pelos pais, pelos cuidadores, e ela faz qualquer coisa para ela ter o amor dos pais. E ela começa a ver formas de que os pais passem a olhar para ela, a entender que ela é uma pessoa importante. Oi, Murilo. Entender que ela é uma pessoa importante. E com isso, o tempo vai passando, e quando vê, às vezes a pessoa já está adulta e ela não fez nada por ela. É muito bom, é muito bonito a gente cuidar de pessoas que precisam. Por exemplo, uma criança, quando está na primeira infância, quando é muito jovem, que realmente ela precisa do cuidado dos pais. Uma pessoa idosa, né? Geralmente um idoso que está impossibilitado de se cuidar sozinho, ou em decorrência da idade, ou em decorrência de algum problema de saúde. Então, realmente, alguém tem que ir e cuidar dessa pessoa. Às vezes é uma criança, é um bebê, é um idoso, ou então uma pessoa doente, uma pessoa que é incapaz de se cuidar sozinha. E sempre, geralmente, as mulheres fazem esse papel de cuidadoras. Geralmente, esse papel é feminino. Os homens, dificilmente eles param a vida deles para cuidar de alguém, de algum parente, de algum filho. Eles vão trabalhar, vão cuidar da vida, e geralmente esse trabalho fica mais para as mulheres. Mas tá certo, eu entendo que
Em qualquer momento, uma pessoa pode mudar a sua vida. Ela pode ver que ela também merece um lugar de destaque, um lugar importante. Mas, como às vezes nós ficamos muito tempo nessa situação de apenas cuidadores, que nós nos acostumamos, nós nos habituamos. E muitas vezes nós nem vemos mais como sair dessa situação. Porque quando nós éramos criança, nós queríamos agradar os nossos pais. Então a gente não se colocava em primeiro lugar. A gente queria agradar, queria fazer coisas para agradar. Quando nós ficamos adultos, não é muito diferente, não. Nós achamos que para nós sermos amados, nós temos que doar o nosso tempo, deixar de fazer as coisas por nós para fazer pelos outros. Gente, eu acho muito interessante, muito sábio, que geralmente as pessoas que viajam de avião, nós temos uma orientação no avião, que em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão no nosso colo e nós então pegamos essa máscara e não interessa quem está do nosso lado. É essa orientação que nós recebemos no avião. Não interessa a pessoa que está do seu lado. Você tem que pegar a sua máscara e colocar em você. E depois você ajuda a pessoa que está do seu lado. Seja ela uma criança, seja ela um idoso, seja ela quem for. Primeiro você coloca a sua, porque se você não estiver bem, quem estiver do seu lado também dificilmente vai estar bem. Porque nós influenciamos o ambiente em que nós vivemos. Então, se você quer viver num ambiente bom, você também tem a sua responsabilidade. Você também tem que se cuidar, tem que se colocar numa situação boa, onde você é uma pessoa importante, onde você é uma pessoa feliz, você tem condições de se cuidar, você tem condições de se fortalecer, e assim você vai ajudar o outro que está do seu lado, ou o seu marido, ou a sua esposa, ou seu namorado, ou seu filho, a sua mãe, seu pai. Mas quando você está forte, você pode ajudar o outro. E não o contrário, primeiro ajudar o outro, depois se largar e se colocar em último lugar. Porque, olha, quando, por exemplo, uma pessoa está se afogando, se eu for me jogar na água para tentar salvar uma pessoa que está se afogando, provavelmente eu vou morrer junto com ela. Eu não vou poder ajudá-la. Porque eu não tenho esse conhecimento, essa habilidade para saber nadar muito bem e que eu possa ajudar uma pessoa a sair de dentro d'água numa situação de afogamento. E provavelmente eu vou morrer junto com ela e não vou poder ajudar. Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho esse preparo para fazer isso. Muitas vezes nós realmente não estamos preparados para ajudar o outro. E nós mesmo assim queremos ajudar. Entende? Às vezes nós deixamos de lado as nossas coisas, as coisas que realmente nós precisamos fazer, para ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldades. Gente, se a pessoa está passando por dificuldade, é porque ela precisa passar por aquilo. Deus, na sua imensa sabedoria, Ele não vai permitir que uma pessoa passe por uma situação em vão. Se ela está passando por aquilo, ela precisa passar por aquilo para ela poder se fortalecer. E muitas vezes nós tiramos isso das pessoas. Quando nós nos colocamos na situação de cuidadores, nós tiramos das pessoas essa possibilidade dela se fortalecer.
enfrentando os seus próprios problemas, enfrentando os seus próprios desafios. É para isso que existem os desafios e os problemas, para que nós possamos crescer e nos fortalecer com eles. Muitas vezes nós não estamos dando conta nem de nós. Então fica difícil você conseguir ter uma vida próspera, você conseguir ter uma vida abundante, você conseguir ter uma vida com riqueza, você ter uma vida confortável, você conseguir ter uma vida com saúde física, saúde mental, harmonia dentro da sua casa, autoconfiança. É difícil você ter uma vida assim quando você se coloca em último lugar. Você entende? Para construir uma casa, para nós termos uma casa forte, nós temos que construir as bases, o fundamento, as fundações da casa. É o mais importante. Nós temos que construir uma boa fundação para depois colocar as paredes. Nós não podemos construir primeiro um telhado. Nós não podemos construir primeiro a parede. É praticamente impossível. Nós temos que fazer primeiro as fundações. E assim é a nossa vida. Nós temos que primeiro nos fortalecer, fazer a nossa base, fazer a nossa fundação, uma fundação bem feita na nossa vida, ter o nosso trabalho, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, sempre investir em nós. E quando nós estamos bem, nós estamos fortalecidos, aí dessa maneira, sim, nós vamos conseguir ajudar e amparar outras pessoas. Mas sempre quando nós estivermos bem. Esse hábito de se colocar em último lugar é muito ruim, porque dessa maneira a gente não consegue crescer, a gente não consegue se desenvolver, porque a gente está sempre se deixando para trás, sempre mostrando que nós não temos merecimento, sempre mostrando que nós não merecemos ter coisas boas e colocar a vida da gente numa posição de colocar a nossa vida de uma maneira que a gente se desenvolva e não que a gente fique sem condições de investir em nós, investir o nosso tempo, investir o nosso dinheiro, investir no nosso aprimoramento, na nossa autoestima, no nosso amor próprio. Só dessa maneira que nós podemos ajudar a quem está perto de nós, seja a nossa família, seja os nossos colegas de trabalho. Se eu for parar o meu serviço e fazer o serviço do meu colega, o meu serviço vai ficar parado. Porque depois ninguém vai fazer o meu serviço por mim. Então eu faço primeiro o que é meu, primeiro eu cumpro as minhas obrigações e depois eu vou e ajudo quem estiver precisando de ajuda. Porque nós também somos seres humanos importantes. Então nós não podemos nos abandonar, nos colocar como se nós fôssemos nada. Quando nós passamos por dificuldades, essas dificuldades é que vão dar o alicerce da nossa vida. Quando nós superamos as nossas dificuldades, é que nós conseguimos nos fortalecer.
Mas quando a gente se coloca sempre numa posição inferior, numa posição de último lugar, é sempre muito mais difícil da gente conseguir sair dessa situação depois. Porque as pessoas vão achar que elas realmente têm o direito e nós não temos direito nenhum. É muito comum os pais deixarem de investir neles e investir nos filhos. Meus filhos precisam mais. A gente tem que ver até que ponto isso realmente, que não é errado, é digno que nós cuidarmos melhor de nós. Isso é digno. Isso demonstra um autorrespeito. Quando a gente se abandona e começa a cuidar de tudo à nossa volta, mas não cuidamos de nós mesmos, nós vamos sofrer umas consequências com isso. Nós vamos pagar um preço. E muitas vezes esse preço é muito amargo, esse preço é muito elevado. Às vezes nós vamos cobrar das pessoas: olha, mas eu te dei apoio lá atrás, por que tu não me dá apoio agora? E a pessoa fica pensando assim: poxa, mas ela fez porque ela quis, né? Então pense antes de se colocar em último lugar. Não faça isso. Se coloque como prioridade na sua vida. Você é responsável por você. Se coloque como prioridade. Isso é nobre, isso é justo. Isso demonstra o autorrespeito, o auto-amor. É assim que nós conseguimos prosperar na vida. Quando a gente se respeita. O autorrespeito, ele é o fundamento, ele é uma base importante da nossa existência. Se nós não tivermos respeito por nós mesmos, ninguém mais vai ter. Então, antes de fazer qualquer coisa, nós temos que nos colocar como prioridade na nossa vida, sim. Isso é nobre, isso é justo, é digno, é bonito. Não só nós passamos a ter mais amor por nós mesmos, como as outras pessoas também passam a nos admirar, porque elas vão entender que nós somos pessoas importantes. E nós só conseguimos amar aquelas pessoas que nós admiramos. E ninguém admira uma pessoa que se rebaixa, se coloca em último lugar, lá na fila do pão. Deixa todo mundo passar na frente dela. O amor, para que a gente consiga amar uma pessoa, a gente tem que respeitar essa pessoa. Pense quais são as pessoas que você ama. Se você ama, você respeita. Se você não respeita, é porque você não ama. Eu acho muito importante ter essa conversa, já que nós somos pessoas adultas e nós sabemos que aquilo que é importante para nós é que vai nos fortalecer e que vai dar para a gente bases para que nós possamos também depois ajudar as pessoas que estão ao nosso lado e que estejam precisando da nossa ajuda. E muitas vezes nós não podemos tirar, puxar para nós o problema dos outros, porque aquele desafio, aquele problema, aquela pessoa precisa passar por aquilo para que ela consiga se fortalecer. É bom que isso fique bem entendido.
E para que nós possamos nos colocar como prioridade na nossa vida, nós temos que ter os nossos objetivos bem estabelecidos. Nós temos que saber o que nós queremos. Nós temos que ter uma estratégia para que nós possamos conseguir aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que realmente é importante para nós. Os nossos objetivos, eles têm que ser específicos. E eles têm que ser fortes, poderosos mesmo. Por exemplo, um objetivo específico. O que é um objetivo específico? Eu quero emagrecer 6 quilos em 4 meses. Isso é um objetivo específico. Eu quero emagrecer 6 quilos em 4 meses. Eu especifico o que eu quero e eu já coloco um prazo para que aquilo aconteça. E eu não posso me desviar deste meu objetivo, deste meu foco. Eu tenho que realmente, se eu quero emagrecer 6 quilos em 4 meses, eu tenho que realmente começar a me movimentar nessa direção, na direção desse objetivo. Se eu quero dobrar os meus ganhos, se eu estou precisando de mais dinheiro, eu já sei o que é que eu preciso. Eu preciso de mais dinheiro. Mas de quanto? Eu preciso triplicar o meu salário. E eu preciso triplicar o meu salário em 1 ano. Aí o que é que eu preciso fazer para que eu consiga triplicar o meu salário durante 1 ano? Eu tenho que ter uma estratégia. O que é que eu vou vender? O que é que eu vou fazer? Qual é a habilidade? Quais são as minhas habilidades que eu posso usar para que eu consiga esses objetivos? Então você tem que ter na sua vida um objetivo certo, específico. E um objetivo realmente importante, que ele possa te levar para um nível melhor, um nível maior na vida. Por isso que eu sempre falo para as minhas alunas, nas minhas mentorias, que nós, principalmente as mulheres, nós precisamos ter mais recursos financeiros. Pensar em formas de prosperar financeiramente, para que nós possamos ter uma vida melhor, cada vez melhor, e assim conseguir ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, pagar um bom colégio para os nossos filhos, pagar uma faculdade, comprar livros, alimentação, pagar um plano de saúde, cuidar da saúde das pessoas que nós amamos. Tudo isso nós precisamos de recursos financeiros para isso. Então, se você se coloca lá no fim da fila, lá aquela última pessoa que fica lá na fila, dificilmente você vai conseguir ter um recurso suficiente para você se manter e manter as pessoas ao seu redor. Então pense nisso. Antes de você se colocar em último lugar, de ser aquela pessoa cuidadora, pense em você também, que você também é uma pessoa importante e você precisa se valorizar, porque se você não se valorizar, ninguém vai valorizar você. Isso é uma questão de autorrespeito e amor próprio. E é assim que nós vamos encerrando aqui esse nosso encontro. Beijos para vocês, beijo no coração.
tudo de bom, que Deus nos abençoe hoje e sempre.